próxima pauta, né, que é essa confusão que acontece dentro do bolsonarismo. O Lindbergh gravou um vídeo que explica muito bem. Gente, fogo no parquinho. A extrema-direita está desorientada. Depois de uma semana de vitórias, mobilizações nas ruas, Lula na ONU, vejam o que está acontecendo. É tiro para tudo que é lado na extrema-direita. Acaba de sair aqui uma matéria da jornalista Mônica Bergamo. Jair Bolsonaro pede a interlocutores que conversem com seu filho para que ele feche a boca e não atrapalhe as negociações políticas em torno da anistia, e aqui eu quero chamar a sua atenção, e da redução de penas para Jair Bolsonaro. Já Eduardo Bolsonaro que está dizendo para todo mundo que Bolsonaro não tem condições de avaliar direito o quadro político, por estar hoje na condição de refém. Você sabe que o Paulo Figueiredo andou escrevendo muitas coisas nesse sentido e repostou uma mensagem que diz o seguinte: Jair Bolsonaro é uma vítima presa, doente e incapaz de decidir. A gente já viu, né, trechos das conversas dele com o pai, aquele carinho todo, né, característico da família, nem adianta entrar em muitos detalhes, mas o fato é que essa verborragia do Eduardo Bolsonaro está começando a atrapalhar os aliados do bolsonarismo, né? A gente tem informações aqui, por exemplo, do Ciro Nogueira, que está nas redes sociais enlouquecido, surtado, dizendo que todos esses conflitos aí vão facilitar a vida da esquerda nas eleições. A gente tem informação do Camarote, por exemplo, falando que o Tarcísio já está anunciando que vai pular fora. A discussão, na verdade, que começa a ganhar corpo no campo da direita, ela deriva de uma realidade que nós estamos vendo, que é uma mudança da conjuntura política do país, onde de maneira muito precipitada, há 3, 4 meses atrás, esses setores que estão mais empenhados em construir uma alternativa anti-Lula, eles se jogaram de cabeça na candidatura do Lula e do candidatura do Tarcísio, e imaginavam que era um cenário irreversível, né, de uma derrota em outubro de 26 do Lula. Não é por acaso que o Ciro Nogueira está nesse desespero, porque ele, além de ter dificuldade de se eleger novamente no Piauí ao Senado da República, né, ele busca um espaço na candidatura como vice do Tarcísio de Freitas. E eu vejo que a família Bolsonaro, o clã, os gangsters, estão fazendo jogo duplo e triplo, porque o Bolsonaro emite sinais, né, sinais que são muito nítidos e realistas também, diante da evolução da conjuntura, de que ele até toparia alguns termos que estão sendo cogitados dessa anistia disfarçada de dosimetria, cumprindo pouco tempo de prisão domiciliar e ficaria livre, o que ele tem uma ojeriza e um pânico total, com a hipótese de ir preso. Então ele conhece seu realismo, ele sabe que a situação está muito difícil também para a retomada da conversa original sobre a anistia, que é aquela anistia ampla, geral e restrita que anistiava inclusive milícias e organizações criminosas. Aquilo está cada vez mais avinagrado, não vai prosperar. Então ele realisticamente ele pensa isso, e por outro lado, e aí é um jogo, a mim me parece que pode ser jogo duplo ou triplo, o Eduardo Bolsonaro, que está num estágio, digamos, acima ou fora da realidade, um personagem que está tomado por um surto psicótico em torno, né, e confia, ele acredita, isso que é o pior, ele acredita que o que ele vai fazer, né, vai dar certo, mas próprios filhos do Bolsonaro desmentem o Bolsonaro, desdizem o Bolsonaro. E aí é que eu acho que pode ser esses sinais trocados, algo deliberado. Inclusive ontem, numa notícia que saiu de que o Bolsonaro estaria apelando para o Tarcísio continuar, e mandou esse recado, aí os filhos dele já desmentem, não é nada disso e tal. O Eduardo Bolsonaro acabou há pouco de anunciar que recusou o apoio financeiro do PL e rompeu com o Valdemar Costa Neto, seu grupo político, depois deles terem trocado muitas agressões, muitos supapos, né? O Valdemar acusou ele de matar o pai se insistir em ser candidato, e ele falou que o Valdemar não respeita o pai, não sei mais o quê, que é vendido, isso, teve um barraco aí entre eles, e agora tem um clima de rompimento do Eduardo com o PL, com o presidente do PL, né? O pai, o Jair, pedindo aí um monte de gente para segurar o filho que está enlouquecido lá nos Estados Unidos, está falando demais e tal. Isso aí o Bolsonaro fez nos últimos dias para evitar que chegasse a esse ponto aí. O Ciro Nogueira, desesperado, dizendo que a brigalhada entre eles pôs a perder ou está pondo a perder uma eleição ganha, né?
Quer dizer, eu não acho que a eleição para eles estava ganha, mas é verdade que o cenário já foi muito mais favorável para eles, né? Nós mesmos tínhamos cá nossos receios, né, meses atrás, ou pouco tempo atrás, quando o governo Lula enfrentava muitas dificuldades, e apesar da inelegibilidade do Bolsonaro, eles ainda punham muita gente na rua, coisa e tal. E agora tem a candidatura a suposta candidatura do Tarcísio de Freitas fez água, e todo mundo, não é camarote, tá, Sara? Assim, dezenas de pessoas do meio político já ouviram nas últimas horas essas confidências do Tarcísio de que vai mesmo para o governo. E brigando com o Gilberto Kassab, porque o Gilberto Kassab quer ser o vice na chapa do Tarcísio ao governo de São Paulo, né? Já que ele não quer mais disputar a presidência e vai para disputar a reeleição ao governo de São Paulo, Kassab quer ser o vice e o Tarcísio já falou que não dá para ele essa vaga. E aí temos Ratinho, né, esse movimento, como o candidato Hamster, como disse ontem o Miola, me fez rir, o candidato Hamster está agregando ali, né, ele é o candidato, o Gilberto Kassab alardeando para que o PSD já tem candidato e chamando o Centrão, os outros partidos do Centrão, a se unir naquela trincheira ali na ratoeira. Pelo que parece, amigos, nós temos 2 candidatos concorrendo inelegíveis em 2026, dentro da família Bolsonaro, para vocês terem uma ideia do número de sublegendas que já estão sendo criadas apenas dentro da família Bolsonaro. Eduardo diz que vai concorrer, Jair também diz que vai concorrer, e há quem diga que Michele é uma possibilidade. O que mais interessa também é ver que, ao que parece, de fora do bolsonarismo, também há diversas candidaturas que me parecem que pretendem realmente chegar a se lançar. Uma delas é a do Ratinho Júnior. Ronaldo Caiado parece determinado a se lançar mesmo, às vezes por questões de idade, às vezes por questões de não haver outra alternativa, às vezes por questões partidárias, porque os partidos também desejam lançar candidatos que, digamos assim, sejam referência para a tentativa de montar bancadas, de eleger deputados federais e senadores e de participar de coligações. Então, a lógica eleitoral parece que já incentiva essa pulverização de candidaturas em 2026. Isso acaba complicando uma montagem do cenário. O que parece mais interessante mesmo é ver que essa debilitação de uma referência para a extrema-direita, muito relevante, abre muitas possibilidades de divisão. E também, o que mais ainda vale ressaltar, aumenta a ideia de que a oposição ao presidente Lula não será tão forte quanto poderia ser se houvesse um candidato em conteste por parte da oposição, né? Se houvesse um candidato de extrema-direita, como o Jair Bolsonaro, ou um outro, mas principalmente o Jair Bolsonaro, que conseguisse empolgar a militância bolsonarista no processo eleitoral, né? Envolvê-la, fazê-la com que ela se compenetrasse, se mergulhasse, fosse às ruas, trabalhasse. Isso parece agora comprometido. Até o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, não é, Sara? Como nós dizíamos agora na manchete do 247, afirma que o presidente Lula prepara a sua reeleição e deverá ser reeleito.